Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto. Estamos na 20ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje Jesus contando essa parábola muito conhecida também, na qual o Senhor Ele coloca esse cenário nesse contexto dos trabalhadores, e é a parábola dos trabalhadores da última hora. E é interessante que, até recomendo você que acompanha nosso vídeo, depois você leia com calma. E essa passagem, ela nos ajuda muito a compreender aquilo que lá no profeta Isaías, Deus fala através do profeta que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, que os nossos critérios não são os critérios, né? Claro que ali no texto de Isaías estão os pensamentos, mas a gente pode entender também que os critérios humanos, eles estão muito distantes dos critérios de Deus. E aqui, se você ler novamente essa passagem, por isso que eu peço que você leia, porque é um texto grande, o patrão, Jesus ao contar, ele tem um detalhe. O patrão, ele firma um contrato, ele promete somente, ele faz um contrato com os trabalhadores da última hora, da primeira hora. Ali ele acerta todos os trâmites da contratação, dizendo que vai pagar aquela quantia. Os outros, ele passa e chama para trabalho, não diz quanto vai pagar. De fato, Deus, ele é justo, porque aquilo que ele promete, ele dá. A sua justiça, ele é fiel. Deus não volta atrás da sua palavra. E isso fica muito claro, porque com os trabalhadores da primeira hora, Deus, ele cumpriu aquilo que ele prometeu. A sua promessa foi cumprida. Com os outros trabalhadores que ele chamou durante o dia, Deus manifesta a sua generosidade. Por que não entender a sua misericórdia? Porque a justiça de Deus também é a sua misericórdia. E isso, muitas das vezes, é
meio complexo de nós, os nossos critérios, muitas das vezes firmados nas realidades cotidianas, de entender que Deus, Ele vai para além. Ele não deixa de ser justo. Ele continua sendo justo, mas Ele, na sua justiça também, aqueles que precisam, manifesta a sua providência, a sua abundância. Queridos irmãos, amadas irmãs, essa palavra hoje, em primeiro momento, ela nos quer colocar nessa dinâmica de alteridade. Ou seja, Deus é um outro diferente de mim e que está por mim, como diz São Paulo, Ele está por nós. Mas Ele não segue os meus critérios. Ele não é completamente uma realidade identificatória comigo, porque o grande problema do tempo de hoje é que a gente só aceita um Deus segundo os nossos critérios. A gente só aceita um Deus segundo as nossas necessidades. O nosso Deus, muitas das vezes, Ele está sempre a partir de nós. E quando nós escutamos a palavra de Deus, principalmente, uma coisa que Deus vem desconstruir é um Deus que, sim, nos alcança, mas Ele está para além de nós. Ele é um outro e que precisa, muitas das vezes, da nossa abertura, do nosso desconstruir, dessa realidade de abertura nossa e deixar-nos surpreender e deixar que Deus faça essa obra em nós. Nos tire do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo e que nós possamos ampliar os nossos horizontes, a nossa visão e principalmente no nosso ato de fé, de crer e confiar na justiça e na misericórdia de Deus. Deus nos dê essa graça nesse santo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.